O Congresso Nacional estuda a possibilidade de derrubar o veto presidencial à Lei Paulo Gustavo. O projeto tinha sido aprovado tanto pelo Senado Federal quanto pela Câmara dos Deputados e previa o repasse de mais de 3 bilhões de reais para o setor da cultura. A decisão do presidente Jair Bolsonaro foi publicada no último dia 6 no Diário Oficial da União. A partir de então, os parlamentares têm 30 dias para votar por sua deliberação ou rejeição. Diante da notícia, alguns congressistas começaram a se mobilizar para a derrubada do veto, como o senador Paulo Rocha, autor da matéria. Ele afirma que o executivo já sinalizava um posicionamento contrário à lei durante a tramitação no Congresso. Nós já estávamos esperando que viesse do setor, principalmente do setor cultural, através do secretário da Cultura, Frias. Ele fez tudo para não ser aprovado. Então, naturalmente, que o veto estava posto na pauta do governo. E o que nós temos que fazer agora é reagir para buscar a derrubada desse veto. O projeto é uma emergência a um setor importante do povo brasileiro e também da economia do nosso país. Só para você ter uma ideia, a cultura emprega cerca de 5,8% do setor de trabalhadores, de artistas que têm atuação no setor cultural. E, ao mesmo tempo, que significa que é 2,87% da economia do PIB brasileiro. Com a pandemia, isso teve um impacto muito forte. Teve uma perda de cerca de 1 milhão de empregos. O nome da lei é uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu por complicações da Covid-19 em maio de 2021. O ator foi também o protagonista do filme de maior bilheteria da história do cinema nacional, Minha Mãe é uma Peça 3, que arrecadou 143 milhões de reais entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Pelo projeto, o governo poderia repassar 3,86 bilhões de reais a estados e municípios para ações emergenciais do setor da cultura. A maior parte dessa verba, cerca de 2,79 bilhões, seriam voltados para a produção audiovisual, como salas de cinema, mostras e festivais. O restante seria destinado a projetos de outras áreas, incluindo a manutenção de espaços culturais. A justificativa dada pelo Executivo para o veto é de que a proposta fere a lei de responsabilidade fiscal, por não haver compensação no teto de gastos. O artista Camilo Lucas é um dos produtores culturais de Caratinga que participam de editais públicos e privados de incentivo à cultura. Ele acredita que um dos motivos para o veto à Lei Paulo Gustavo é o fato de que a proposta é parecida com a da nova edição da Lei Aldir Blanc, que também foi aprovada pelo Congresso e espera a sanção presidencial. Parece que agora se quer que a Lei Aldir Blanc seja permanente, que ela continue sendo todo ano. Eu acho legal porque a Aldir Blanc ela foi extremamente democrática. O governo federal distribuiu a verba para os estados distribuíram para os municípios e cada cidade, cada município distribuiu para os produtores culturais locais mediante projetos que foram aprovados, né, que foram apresentados, aprovados e que, consequentemente, tiveram prestação de contas. Poderia ter sido feito uma Paulo Gustavo dentro da Aldir Blanc, igual tem a lei do audiovisual, que é dentro da Lei Rouanet, né, que é dentro da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que tem a parte que é só de audiovisual. Então, poderia ter feito uma coisa unificada, com uma parte significativa para o audiovisual, que realmente é mais dispendioso, é mais caro, e outra parte atendendo todas as outras áreas artísticas, mas tudo numa coisa só. Deve ter sido isso que vetou. Vamos aguardar se a Aldir Blanc 2 vai ser aprovada, porque se ela for vetada também, aí já vai ser perseguição com a classe artística. Ele destaca que a primeira versão da Lei Aldir Blanc rendeu grandes frutos no cenário cultural da região e espera que os artistas continuem contando com iniciativas de apoio às suas produções. A cultura, a arte, ela sempre viveu de mecenato. A Capela Sistina, Michelangelo só pintou porque o Papa bancou ele 10 anos lá, vai pintando aí, meu filho, preocupa com dinheiro não que eu te banco. E ele gerou a Capela Sistina.
Isso aí só para dar um exemplo macro. Mecenato, que é um apoio financeiro para o artista poder produzir a arte dele e depois doar para a sociedade, isso sempre existiu. E a arte sempre foi uma simbiose que um ajudou o outro a crescer. Por isso que as grandes empresas querem vincular o nome delas a grandes eventos culturais, eventos artísticos. Então, não tem que se eliminar os incentivos culturais, tem que se organizar para evitar a pilantragem.